Essa é uma oração para me conectar com aquele que eu hei de me tornar. Eu sempre achei essa frase muito forte. E a gente está aqui hoje para falar de uma obra que é inesgotável. E para iniciar os nossos papos sobre a série Fate, eu resolvi fazer esse vídeo sobre uma oração, uma invocação, uma recitação, um poema. O nome que a gente vai dar para esse conjunto de palavras não é tão importante. O que é importante, sim, é que por menor que nós sejamos hoje, existe uma possibilidade no futuro de nos tornarmos muito maiores. Até mesmo, de acordo com essa série, nos tornarmos heróicos. A obra original do universo Fate, Fate Stay Night, conta a história de um rapaz de nome Shiro Emiya, que se envolve em um conflito entre magos disputando um artefato mágico capaz de conceder um pedido. Mas os magos não lutam entre si, ao contrário, eles invocam para representá-los os espíritos heróicos da história humana, emanações de figuras lendárias, reais ou inventadas, que ficaram marcadas para sempre no imaginário da humanidade. O rei Arthur, Shakespeare, Alexandre o Grande, Gilgamesh, Cuchulainn e entre todos esses, nós temos a figura de um espírito heróico sem nome, que demonstra antipatia pelo Shiro, ao mesmo tempo em que o nosso protagonista não pode deixar de admirar o seu manejo com espadas. Esse espírito heróico sem nome, e agora vem um spoiler grande dessa obra, é o próprio Shiro no futuro, o espírito heróico Emiya, que após ter se tornado lendário, teve a sua história gravada na memória do mundo e pôde ser invocado ao passado. As mecânicas de como isso acontece não é relevante para esse vídeo, mas sim a oportunidade incrível de termos numa história interagindo um com o outro duas versões da mesma pessoa. O Shiro com o sonho de se tornar grandioso e o Emiya com o arrependimento do seu sonho realizado ter se provado vazio. A habilidade mágica de ambos, chamada de projeção, dentro da obra é de projetar emanações momentâneas de espadas que eles já viram, e é fortuitamente também o nome do movimento psicológico de se imaginar no futuro. Eu já falei em muitos vídeos que em momentos difíceis, principalmente, pode ajudar você a projetar na sua cabeça um futuro em que você conseguiu o que queria, ou se imaginar como uma pessoa que é capaz de fazer o que precisa ser feito e então se incumbir de fechar essa distância entre elas. Em Fate, nós temos uma projeção tanto literal quanto psicológica, quando tanto Shiro quanto Emiya usam de uma oração para se conectarem à imagem de quem eles precisam ser. A primeira vez que nós temos contato com isso é quando Emiya utiliza a primeira área da sua oração, quando ele precisa utilizar seus poderes de uma maneira mais séria. Ele diz "I am the bone of my sword", uma frase que ficou muito famosa, mas eu não vou utilizar a versão em inglês para esse vídeo porque eu acho a versão em japonês muito mais rica. Então o Emiya diz "Karada wa tsurugi detecteiro", aquele corpo era feito de lâminas. E eu acho especialmente interessante que mesmo a figura que é o ápice do que o Shiro quer se tornar ainda utiliza uma oração para se conectar com aquele que ele precisa ser. No caso do Emiya, é ainda mais triste porque a oração que ele usa para se aproximar de como a sua figura lendária é lembrada, ela é uma oração que foi feita por um terceiro para ele e são palavras para alguém que se sacrificou por todos e morreu sem que ninguém lamentasse a sua morte. Isso é o que chamam em inglês de uma eulogy. É um discurso de despedida para, nesse caso, um herói trágico. E assim é a sua oração em sua integridade. Aquele corpo era feito de lâminas. O que corria em suas veias era ferro, e o seu coração era feito de vidro. Ele persistiu através de incontáveis campos de batalha. Nem por uma vez ele recuou, e nem por uma vez ele foi compreendido. Ele sempre esteve sozinho, envenenado pela sua própria vitória no topo de uma colina feita de espadas. E dessa maneira, a sua vida terminou sem qualquer significado, pois tudo que ele pôde alcançar foi um arsenal infinito de lâminas. O espírito heróico Emiya odeia o lugar onde ele chegou depois da sua morte, e por isso também ele odeia o Shiro, que ainda quer chegar nesse lugar. Mas mesmo assim ele ainda usa a oração, e eu acho que a gente não tem como saber se o lugar que a gente objetivou chegar vai cumprir nossas expectativas ou não, se a gente vai ficar feliz ou não de ter chegado lá. Mas
o que eu acho que a gente pode sim ficar orgulhoso e feliz é com a nossa capacidade de, independente de todas as dificuldades, ter caminhado o que foi preciso para a gente chegar onde a gente queria chegar. Ao longo dessa história, esse contato com o Shiro vai ajudar que o Emiya também chegue nessa conclusão, encontre um pouco de paz com o lugar onde ele chegou, mas também vai ajudar o Shiro, com o contato com seu eu mais velho, projetar um futuro um pouquinho diferente do que ele teria imaginado sem esse encontro. Eu acho que poucas cenas de Stay Night falam mais em sua poesia do que quando Shiro toma a oração do Emiya e faz dela sua própria. No começo, ela vai exatamente igual. Aquele corpo era feito de lâminas, o que corria em suas veias era ferro e seu coração era feito de vidro. Ele persistiu através de incontáveis campos de batalha, nem por uma vez ele recuou, mas então a oração começa a mudar, porque o Shiro diz: "E nem por uma vez ele foi vitorioso. Aqui o ferreiro jaz sozinho, criando aço sobre uma colina de espadas. A minha vida não precisa de outro significado. Tudo o que eu quis alcançar era um arsenal infinito de espadas." A gente vai ter outros vídeos para falar da jornada do Shiro e do Emiya, mas eu acho fantástico que nós tenhamos nesse poema essa grande lição para nossa saúde mental ao longo de toda a vida. É claro que quando a gente coloca um objetivo para nossa vida, a gente cria expectativa, isso é o normal. Mas no fim do dia, a única coisa que realmente depende só da gente é o nosso esforço, a gente conseguir fazer o que precisa ser feito. Talvez o lugar que a gente queira chegar seja mesmo maravilhoso, talvez ele não seja exatamente o que a gente estava esperando. Mas, independente do que a gente encontre lá, o que fica é essa oração para todos nós. E nem todo mundo vai ter um poema de 10 áreas para ser possuído pelo seu eu futuro. Mas o que todos nós vamos ter são motivos, valores e fé do que nós podemos nos tornar e de sermos capazes de ir além do que nós somos atualmente. É isso, gente. Agora abriu oficialmente a porteira dos vídeos da série Fate. Se você gostou, vão ter vários outros pela frente. E, inclusive, se você gostou da oração, existe uma terceira versão que ela aparece num spin-off de Fate chamado Fate Kaleid Liner. Essa série eu não recomendo muito, ela é questionável em vários aspectos, mas essa cena específica que é utilizada a oração é muito boa, ela acontece inclusive num filme separado da série normal que se chama Oath Under Snow. Eu diria inclusive uma declaração polêmica que talvez o Shiro que aparece nesse filme seja o Shiro mais próximo, em personalidade pelo menos, do Shiro original da Visual Novel.